Olá a todos! Nessas sequências de aulas nós vamos aprender os conceitos básicos de hidrostática, que é a parte da física que estuda propriedades dos fluidos. E fluido é qualquer matéria que esteja no estado líquido ou gasoso. Então falaremos muito de água, ar atmosférico, o ar que respiramos, e estudaremos as propriedades físicas dos fluidos quando eles estão em repouso. Porque se um fluido se movimenta, como as águas de um rio ou água no encanamento, ou massas de ar se movimentando na atmosfera, outras propriedades aparecem e o estudo começa a ficar um pouco mais complicado. A gente vai tratar de hidrodinâmica, que é o estudo dos fluidos em movimento, em uma aula mais para frente. E na aula de hoje, então, vamos começar com o conceito de massa específica e o conceito de densidade. Provavelmente vocês já viram esses conceitos em aulas de química, mas é importante, nesse começo da hidrostática, a gente falar sobre eles. Então vou projetar aqui o que eu acabei de falar, A hidrostática refere-se ao estudo dos fluidos em repouso. E para a gente recordar o que é um fluido, vamos recordar os 3 estados da matéria que são comumente encontrados aqui no planeta Terra. Eu vou começar pelo sólido. Aqui está um exemplo de um sólido, é um cubo de gelo, ok? E se a gente colocar um microscópio nesse sólido a nível molecular, a gente vai perceber que os átomos e moléculas estão fortemente ligados, de tal forma que o sólido mantém a sua forma. Na sequência, o segundo estado da matéria, líquido, e aqui eu coloquei um copo de água líquida para ilustrar, e se eu colocar um microscópio e enxergar as moléculas da água, a gente vai perceber que existe uma ligação entre elas, só que essa ligação é bem mais fraca do que no caso de um sólido, de tal forma que é fácil romper essas ligações, tanto que a gente entra dentro da água, então a gente consegue separar as moléculas com muita facilidade. Além disso, essa atração molecular é de curto alcance, então a água ela escoa por cima dela mesma. E olhando isso no macroscópico, a gente vê esse aspecto líquido da água. Acho que tá bom como um resumo por agora. E o terceiro estado é o estado gasoso. Aqui eu vou representar ele pelo vapor de água saindo pela chaleira, mas você pode pensar no ar que estamos respirando nesse momento, ou nessas moléculas armazenadas dentro desse frasco. E no estado gasoso não existe ligação entre as moléculas do elemento. Essas moléculas ou átomos estão livres, colidindo um com os outros e viajando por aí. Então o gás ele tende a se expandir para todas as direções. Só faz sentido falar em volume de uma massa gasosa se você armazenar ele no recipiente. E o volume dessa massa gasosa será o volume do recipiente. Bom, enfim, fluido é toda matéria que esteja no estado líquido ou no estado gasoso, como eu já falei anteriormente. Porque um fluido ele pode escoar, ele pode escorrer. Isso não acontece com o sólido, ok? O sólido mantém a forma dele, beleza? Então vamos seguir aqui. Apenas uma animação que eu achei na internet bem bacana. Então, se você olhar para os átomos e moléculas dos elementos químicos no estado sólido, líquido e gasoso, você deve ver no estado sólido os átomos fortemente presos, no estado líquido uma ligação um pouco mais fraca e no estado gasoso não existe ligação entre as moléculas do elemento. Então vamos começar já com a definição de massa específica. Essa definição é importante para estudar esses fluidos. Durante minhas aulas eu costumo usar essa letra grega aqui para representar massa específica. Essa letra grega é a letra grega Rho. Então vamos para a definição. Vou projetar a definição aqui. Massa específica é definida para substâncias puras ou homogêneas. Então você está estudando apenas uma substância. Ou é água, certo? Ou é ferro. São substâncias puras, não pode ser uma mistura. Porque massa específica é uma propriedade da substância. E como é que eu defino a massa específica da substância? É a razão entre a sua massa é aquilo que você mede na balança, vamos pensar assim, e o seu volume. O volume é o espaço que aquela substância ocupa. Então, em termos matemáticos, a massa específica é a massa da substância dividido pelo volume. Vou escrever isso aqui. A massa é medida em quilogramas no Sistema Internacional e o volume é medido em metros cúbicos no Sistema Internacional, como a gente viu na aula de revisão de área e volume. Se você não viu, vai lá e assista. No Sistema Internacional, então, quando usamos massa em quilogramas e volume em metro cúbico, a unidade da massa específica é quilograma por metro cúbico, beleza? Então você vai encontrar valores tabelados de massa específica para diferentes substâncias, porque a massa específica é uma propriedade da substância. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você foi no seu laboratório e encontrou um cubo de um material feito de um material desconhecido. Então, esse aqui é o cubo, certo? E você pegou este cubinho aqui, colocou na balança e mediu a massa dele, e a massa dele deu
337,5 gramas. E aí você veio com a régua e mediu as arestas desse cubo. É um cubo pequeno de 5 centímetros de aresta. Então você sabe calcular o volume do cubo, né? A fórmula do volume, que a gente viu na revisão na aula passada, é a aresta elevada ao cubo, o que me dá 125 centímetros cúbicos. Então, se eu calcular a massa específica desse sujeito, vai ficar 337,5 gramas, que é a massa, dividido pelo volume de 125 centímetros cúbicos. E quando eu faço a divisão, eu tenho 2,7 gramas por centímetro cúbico. E você diz, bom, não está no Sistema Internacional de Unidades, mas por enquanto não tem problema, porque você pode ir num livro didático ou na internet e procurar uma tabela de massas específicas, porque esses valores já são todos tabelados há muito tempo, e tentar descobrir do que é feito o objeto. Eu estou pegando aqui na internet uma tabela que eu encontrei, uma tabela de massa específica de metais, e logo na primeira linha a gente tem o alumínio, e a massa específica do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, esse seu cubo é feito de alumínio. E aqui está o detalhe: qualquer objeto de alumínio que você meça a massa e divida pelo volume que ele ocupa, vai dar sempre o mesmo valor, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Porque esse número, a massa específica, é uma característica do elemento químico. E aqui vou te mostrar uma regra fácil para transformar unidades, porque agora eu quero ir para o sistema internacional. Eu quero ter quilograma por metro cúbico aqui no final. A regra é multiplicar o número por 1000. Então eu obtenho 2.700 kg por metro cúbico. Beleza? E aqui vice-versa, né? Se eu quiser transformar de quilograma metro cúbico para grama centímetro cúbico, eu devo dividir o número por 1000. Então, como exemplo, eu trouxe uma tabela com alguns valores importantes aqui. Então, por exemplo, substância ar tem uma massa específica de 1,28 kg metro cúbico. Então, compara a massa específica do ar com a massa específica do alumínio, 2.700 do alumínio, muito maior. Aqui na tabela a gente encontra, por exemplo, gasolina, cuja massa específica é 680. Encontramos aqui na tabela mercúrio, que tem uma massa específica de 13.600 kg por metro cúbico. E aqui no final a gente tem a água. A água líquida tem massa específica de aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico. Ou, se você dividir por 1000, a água possui uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Então essa é a definição, bem tranquila, mas eu quero discutir alguns detalhes que estão nas entrelinhas aqui. Então, por exemplo, eu escrevi esta frase: concebemos a massa específica como a quantidade de massa que ocupa certo volume. Ou seja, a gente compara a massa das substâncias que ocupam o mesmo volume, sempre 1 metro cúbico ou 1 centímetro cúbico. Uma maneira da gente enxergar isso seria olhando a nível atômico e comparando quantos átomos ocupam o mesmo volume de substâncias diferentes. Então, nesta figura, o elemento da esquerda ele vai pesar mais porque ele tem mais matéria ocupando o mesmo volume que o elemento da direita. Perfeito? Então pensa nessa pergunta que eu vou projetar agora. O que pesa mais, 1 litro de óleo ou 1 litro de água? Cuidado com a pegadinha aqui, né? Porque, de novo, são substâncias diferentes, mas estamos comparando a massa delas no mesmo volume. Ou seja, estamos comparando a massa específica. Resposta, então, aqui: a água pesa mais. Vamos voltar para aquela tabela do slide anterior, né? Massa específica da água é 1000, massa específica do óleo é 900. Então, para o mesmo volume, você tem mais massa de água do que mais massa de óleo. Fechou? Então vamos avançar aqui. Outra coisa importante de comentar é a flutuabilidade dessas substâncias. A massa específica é utilizada para descobrir quem flutua sobre quem. Então está escrito aqui: a substância de menor massa específica flutua sobre a substância de maior massa específica. Então, por exemplo, a massa específica do gelo é de 920 e a massa específica da água líquida é 1000. Como o gelo tem uma massa específica menor, ele flutua sobre a água líquida. Mas aí você me pergunta, pô, mas o gelo é feito de água também. Só que a água, quando congela, ela se rearranja e aumenta o seu volume. Aumentar o volume significa diminuir a massa específica. Um outro exemplo que eu dou aqui é água e óleo, como a gente já acabou de falar, né? Então, como a massa específica do óleo é 900 e da água é 1000, o óleo flutua sobre a água. Faz a experiência aí na sua casa, tá? Você nunca vai conseguir deixar o óleo por baixo da água, pelo menos não por muito tempo. E aqui o último, um balão de hélio
certo? O hélio é um gás e aqui a gente está comparando a massa específica do hélio com a massa específica do ar. A massa específica do hélio é de 0,17 e a massa específica do ar é de 1,28. Então o hélio flutua sobre o ar. Aqui, para você enxergar esse efeito, você tem que encher um balão de hélio, aprisionar o hélio numa bexiga. E assim a bexiga sobe. Significa que o hélio fica acima do ar. Legal? Vamos ver se você entendeu o conceito aqui. Um pedaço de vidro é quebrado em duas partes de diferentes tamanhos. Então você tem primeiro o pedaço A e você quebra o pedaço A no pedaço B e C, ok? Tá vendo que são 3 pedaços de tamanhos diferentes aqui. Então, primeira pergunta, qual deles possui maior massa? Resposta, o pedaço A, porque o pedaço A é a junção do B e do C. Até aqui, ok. Quem possui maior volume? Resposta, o pedaço A, porque o pedaço A é o maior de todos. Ele ocupa mais espaço do que o B do que o C, ok? E qual deles possui a maior massa específica? Qual que é a sua resposta? Acertou quem disse? Os 3 têm a mesma massa específica, porque a massa específica é uma propriedade da substância. No caso aqui, vidro. Os 3 pedaços são feitos de vidro, então a massa específica é a mesma para os 3. E você argumenta, tá, mas o pedaço B é menor, ele mudou o volume, mas ele também mudou a massa, porque ele é menor. E se você fizer a divisão massa por volume do pedaço B, esse resultado tem que ser igual a massa dividido pelo volume do pedaço C, que tem que ser igual a massa dividido pelo volume do pedaço A. Então, um copo de água ou uma piscina de água continua sendo água, massa específica de 1000 kg/m³. Não interessa o volume que você pega, porque você também está pegando uma massa menor. Espero que tenha ficado claro a ideia de massa específica. Isso aqui é apenas a título de curiosidade que eu faço em sala de aula, né? Para ver se alguém conhece qual é a substância de maior massa específica encontrada na Terra. E acertou quem disse ósmio. Ósmio é um metal e a massa específica é de 22,59 gramas por centímetro cúbico. E se eu quiser passar isso aqui para o sistema internacional, eu multiplico por 1000 e eu vou obter uma massa específica do ósmio de 22.590 kg por metro cúbico. Quero fazer um exercício com vocês, mas é sempre interessante você pausar, tentar resolver e depois olhar a resolução, beleza? Qual é a massa de ar contida numa sala de dimensões 4 por 6 por 2,5. Essa sala é um grande paralelepípedo e eu vou desenhar ele aqui. Então esta é a sala de aula, essa sala de aula está preenchida por ar. Vamos colocar as dimensões da sala de aula. Profundidade de 4 metros, comprimento de 6 e altura de 2,5. É uma sala de aula padrão, ok? Qual é a massa de ar que está contida aí? Aqui então eu vou usar a massa específica do ar para descobrir a massa que está ocupando aquele volume ali. Então vamos escrever o seguinte, ó, massa específica é a massa da substância dividido pelo volume que ocupa. Se eu multiplicar cruzado, o volume multiplica a massa específica e a massa multiplica o número 1 que está aqui embaixo. Então eu acabo isolando a massa. Fica massa igual a massa específica vezes o volume. Então ficou fácil para descobrir a massa. É só pegar a massa específica e multiplicar pelo volume. Mas qual que é o volume desse paralelepípedo aqui? Então pega lá na aula de revisão, o volume de um paralelepípedo é aresta vezes aresta vezes aresta, que vai me dar 60 metros cúbicos. Voltando aqui na minha expressão, a massa será igual à massa específica, que é de 1,2 kg/m³, vezes o volume de 60, então a massa será de 72 quilogramas. Isso aqui é basicamente a massa de um ser humano, né? Ou seja, esse enorme volume de ar tem uma massa comparável à massa de um ser humano, que é um sujeito, né? Que é um objeto mais concentrado. E aqui no final da aula eu quero falar rapidamente sobre densidade. Muita gente trata como a mesma coisa, massa específica e densidade. Tudo bem, tem seus motivos, mas existe uma diferença entre eles, né? Eu quero falar agora. Então, definição de densidade. Densidade é definida para um corpo ou mistura de substâncias, diferentemente da massa específica, que é definida para uma substância pura. E como eu calculo a densidade? Razão entre a massa e o volume que o objeto ocupa. E muita gente vai falar, pô, mas é a mesma coisa. Não é. Tem uma sutileza aqui, porque densidade é definida por um objeto heterogêneo, composto por diferentes materiais. Então, por exemplo, esse mouse aqui, que é feito de muita coisa diferente, quando eu coloco ele na balança e meço o volume externo dele, o que eu estou calculando é a densidade e não a massa específica, porque ele não é feito de uma substância só. Beleza? Então tá aqui a fórmula matemática.
use sempre o volume externo do objeto quando você vai calcular a densidade dele. E de novo, a unidade, quilograma por metro cúbico, ok. E aqui eu vou fazer dois comentários bem breves. Então, a densidade dos objetos ocos deve ser calculada utilizando o volume externo. Então, quando você pega essa bolinha, coloca na balança, descobre a massa e divide a massa pelo volume externo, o que você tem é a densidade do objeto bolinha e não do elemento isopor. Tem uma diferença aqui. E o último comentário, então, só para finalizar, é que para substâncias puras, a densidade é igual à massa específica. Então tudo bem você trocar as terminologias, chamar de densidade ou massa específica quando você está trabalhando com substâncias puras, porque o valor é o mesmo. Fechou? Então até breve, aquele abraço.